Sua palavra, louvado seja Deus. Samuel, Samuel, fala que o teu servo ouve. Deus vai usá-lo nessa tarde. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, estamos muito felizes de estarmos na casa do Senhor, nessa tarde onde já está sendo declarada a bênção divina sobre a nossa casa, amém? Você está recebendo as bênçãos que Deus tem ministrado ao diante desse culto? Você está recebendo os louvores? Então abra o seu coração para receber também a poderosa palavra de Deus, amém? Nós estamos nos baseando no texto de Lucas, capítulo de número 5, você vai abrindo e eu vou agradecendo a oportunidade concedida pelo pastor Antônio que nos convidou. Estamos aqui aproveitando o fim de ano, as férias, para visitar a família. Mas irmãos, não sei se você acredita ou não, nas 2 semanas que eu ficarei em São Paulo, não tem um dia que eu não vou para um culto, acredita nisso? É porque se nós viemos para visitar a família, nós viemos para fazer a obra de Deus também, não é mesmo? E Deus nos concedeu essa oportunidade. Estaremos ministrando em algumas igrejas aqui da região de São Paulo e estamos muito felizes porque Deus nos concedeu essa graça. Agradeço. Amanhã estaremos em Pirituba, se assim Deus o permitir, e agradeço muito aos convites dos pastores que têm nos abençoado, também a bênção do nosso pastor Jair, do nosso pastor regional, pastor Tiago da igreja de Curitiba, de quem eu trago a paz. Agradeço também a minha esposa que está louvando aqui, ajudadora do meu ministério, e nós queremos nos glorificar a Deus pela oportunidade de estar pregando pela primeira vez aqui nessa casa de oração, amém? Cresci sobre esses bancos, e para mim estar aqui é uma promessa cumprida. Quem crê que Deus pode cumprir promessas ainda? Lucas 5:1 vai dizer assim, você acompanha comigo o texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao alto mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a minha rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompiam-se as redes. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus, continue falando conosco, meu Pai. Repreende nesse momento, Espírito Santo, todo espírito de distração que quer, meu Pai, impedir o povo de absorver, meu Deus, a palavra de Deus. Nós repreendemos agora nesse momento, mas que o povo venha a ter coração e ouvidos abertos, meu Deus, mediante a sua ministração. Enquanto, meu Pai, estivermos pregando na autoridade do Espírito, o Senhor tem liberdade sobre essa igreja. O Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode batizar. A obra é sua, a palavra é sua, o pregador é seu. Então, meu Deus, faça conforme o que o Espírito lhe conduzir. E assim, meu Pai, nós agradecemos, meu Pai. Fala o nosso coração, fala o coração da sua igreja. E você que crê, sente no seu lugar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos ministrar essa passagem que é muito conhecida de grande parte da nossa igreja, mas nós queremos citar algumas coisas, tentarei ser o mais breve possível, então retenha a sua atenção até o altar. Eu, meditando nessa palavra, o Senhor foi nos colocando algumas coisas a dizer para os irmãos. Aqui nós vemos, eu quero começar explanando o texto, que nós vemos que Jesus estava formando o seu colégio apostólico, começando a chamar os seus discípulos. E nessa situação do capítulo 5 de Lucas, nós vemos que existem algumas situações distintas. A primeira situação, existia uma multidão, que onde Jesus ia, ela estava lá. E era uma multidão de pessoas sedentas, precisando, pessoas com problemas, pessoas com aflições, multidão como essa que está aqui hoje, precisando de um milagre. E essa multidão sabia que onde Jesus estava, acontecia milagre. Onde Jesus estava, acontecia cura. Onde Jesus estava, acontecia libertação. Então onde Jesus estava, eles se apressavam a ter com ele. Então eles estavam à beira da praia, sabendo que Jesus estava lá, foram buscar, foram receber o milagre,
Mas, nesse momento, na mesma praia, a poucos metros de Jesus, estava 4 pescadores frustrados. 4 trabalhadores que estavam no mesmo lugar onde Jesus estava, mas não tinham apanhado nada uma noite inteira. E isso frustra muito esses homens. E aí Jesus, aparece uma terceira situação inusitada, onde Jesus, sendo comprimido, falava que a multidão o apertava, então ele não tinha espaço a pregar. Ele precisava de alguma forma, algum meio, onde ele pudesse estar um pouco afastado da multidão, e a sua voz pudesse ecoar para toda a praia. Ou seja, existia uma multidão sedenta, pescadores frustrados, e Jesus precisando de um púlpito. Parece situações que são antagônicas, parece cenários diferentes, parece que é uma coisa que não tem nada a ver com outra, mas uma coisa é verdade: Jesus une cenários diferentes para criar milagre. Nada é por acaso, já recebe essa palavra. Tem pessoas que parecem que estão vivendo situações aleatórias, diferentes, mas aí tudo se complementa, porque no reino de Deus, o que eu vivo, o que você vive, o que eu trago, o que você traz, a minha história, a sua história, é uma na presença de Deus. E aí a multidão que apertava, Jesus viu o barco de Pedro e falou: deixa eu subir nesse barco. Com uma palavra, Deus resolveu todas as situações. Olha isso. Mas para isso, Jesus precisava que Pedro fosse útil, que Pedro deixasse. E às vezes é isso que Deus precisa para resolver problema de 3, 4, 5, 6 pessoas diferentes. São pessoas com histórias diferentes, problemas diferentes, não tem o que fazer, mas Jesus precisa de uma pessoa que seja útil. Quem empresta o barco para ele, ele sobe, e de cima do barco ele faz milagre para Pedro, e ele restaura a multidão. O Senhor está falando: tem alguém aqui útil, que quer deixar Deus entrar no barco? Dá liberdade para o Espírito Santo agora, crente. Tem alguém útil aqui, que quer falar: Deus, pode subir aqui, porque o Senhor pode usar a minha vida para resolver o problema do outro. Tem a liberdade, Espírito Santo. E aí Jesus resolveu a situação, estava caótico, resolveu, está tudo resolvido. Tem alguém útil emprestando o barco para Jesus. E aí Jesus vai e fala para Pedro: Pedro, agora que eu já estou no seu barco, já estou na sua vida, você já me deu a liberdade, você é útil para a minha obra, agora você vai ver o que eu faço para você. Vai em direção ao mar para pescar novamente. Os irmãos conhecem essa passagem, mas eu quero que os irmãos se atentem muito bem aos detalhes que Deus ministrou no nosso coração. Pedro tinha pescado a noite inteira. Pedro tinha a sua profissão como pescador. Herdou o barco do seu pai, que também era pescador. Tinha os seus irmãos como pescador. Era uma pessoa experiente nessa arte. E ele sabia o melhor horário para pescar? Não sabia. Sabia a melhor forma de fazer? Não sabia. Pescava naquele lago há quantos anos? Naquele mar de Genezaré, quantos anos? Ele sabia cada coisa, então o que ele podia ter feito, ele fez, e fez certo. Foi no melhor período, quem pesca sabe, período noturno. Foi lá, buscou, foi nos lugares onde ele sabia que tinha peixe, mas nada tinha pegado a noite inteira. E depois dele ter chegado à praia frustrado, Deus falou: vai e pesque novamente. Ele falou: eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estou fazendo, é a minha profissão, eu sou treinado para isso a vida toda, mas na sua palavra, Jesus, eu vou fazer tudo de novo. O Senhor está querendo ministrar o nosso coração. Tudo está querendo dizer que não dá mais certo, tudo está dizendo que vai dar errado, mas Jesus está no barco. O cenário é diferente, irmão. Você tem experiência? Tem. Você tem faculdade? Você tem. Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe. Você sabe como agir? Você sabe. Mas você já fez tudo o que você sabe, nada deu certo. Jesus fala: agora faz o que eu sei. Experimenta fazer o que eu sei. Experimenta contrariar um pouquinho o seu diploma. Contraria um pouquinho aquilo que você acha que você sabe. Ignora um pouquinho aquilo que você acha que você tem. Ignora um pouquinho a sua condição financeira. Ignora um pouquinho a sua posse, a sua influência, e veja o que eu posso fazer por você. Jesus está falando: agora você está no barco, agora você é meu, agora é diferente. Tudo diz que vai dar errado, já deu errado na verdade, mas com Jesus no barco é diferente. E aí, mas quando ele vai, Jesus leva Pedro, e eu vou entrar em mais detalhes disso depois, mas eu quero já falar uma coisa para você aqui. Jesus leva Pedro para o alto mar, lança a rede, e quando ele puxa a rede, os barcos quase vão a pique. E aí Jesus, quando chega, Pedro fala assim: eu sou indigno, sou um pecador, eu duvidei, eu confiei na força do meu braço, não consegui nada, o Senhor veio, deu a pesca do ano aqui para mim. Eu imagino, né? Não é todo dia que barcos vão a pique
cheio de peixes naquela época. A gente não vê todo dia isso acontecendo na palavra. A gente vê, na verdade, a escassez, como era um trabalho árduo, bruto. E aí Jesus falou: agora eu vou fazer o seguinte, Pedro, não se sente indigno, porque eu escolhi você. E agora, em vez de você pescar peixe, você vai pescar homens. Isso aqui me chamou muita atenção, porque não é normal usar o mesmo verbo. Quando a gente fala de peixes, nós usamos o verbo pescar. Quando falamos de colheita, usamos ou de trigo, falamos o verbo colheita ou colher. Mas quando falamos de homens, falamos o verbo ganhar, evangelizar. Mas o Senhor não falou que Ele ia evangelizar ou ganhar. Como sinônimo, Jesus usou muito perspicacemente essa palavra: você vai pescar homens. Ué, pescar a gente pesca peixe. Mas por que o Senhor estava fazendo isso? Ele estava falando: Pedro, eu te chamei, mas eu não te chamei para nada novo. Você já sabe o que eu quero de você, você já está exercendo. Porque desde que você foi chamado, antes mesmo de você nascer, você já estava no meu propósito. Você acha que você está seguindo a sua vida, você se tornou pescador porque você quis. Não é verdade, é porque eu tinha um plano na sua vida. E quando eu escolhi você ser pescador, eu quero se tornar esse mesmo pescador que eu criei a vida inteira, mas agora com outro propósito. Ou seja, o modo de fazer é o mesmo, mas o resultado com Jesus é 100% diferente. Jesus está recrutando pescadores para a obra. Deus está falando, você fala assim: eu preciso fazer muito, eu preciso crescer muito, eu preciso estudar muito. Realmente você tem que se preparar na presença do Senhor. O instituto está aí para isso. Mas quando você ser convertido para a obra de Deus e entregar os seus caminhos ao Senhor, Deus vai falar: vem com o que você tem e eu vou usar o que você sabe fazer. Só vem. E aí ele pescou a noite inteira. Eu quero voltar nesse detalhe. E uma coisa que me chamou a atenção também é que quem pesca, quem trabalha à noite, sabe muito bem. Se você entra às 10 da manhã, aquele turno, das 10 da noite, desculpa, e chega em casa lá pelas 8, pelas 9, pelas 10 da manhã, geralmente os irmãos vigilantes trabalham bastante. Sabe que a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Descansar. Você trabalhou a noite inteira. Quem trabalha à noite pode confirmar o que eu estou dizendo. É muito mais cansativo a jornada noturna do que a diurna. Por menos que seja o horário, é muito mais cansativo. Mas aí Jesus vê algo interessante. Por que Jesus escolheu a Pedro? Eu creio pela fé que é porque Pedro, quando chegou mesmo cansado, depois de trabalhar a noite toda, ele estava lavando as suas redes. E tem mistério nisso aqui. O Senhor está falando por que ele estava lavando as redes. Porque se alguma situação da maré mudasse, se algum interveio, alguma coisa mudasse, ou para o próximo dia de trabalho, ele já ia chegar e não ia ter que tirar aqueles corais, aquelas sujeiras da rede. A rede já está pronta para ele pescar novamente. Jesus viu isso e falou: olha, aqui tem uma pessoa que vive preparada. É essa que eu vou chamar. O Senhor está dizendo: é melhor você viver preparado para oportunidades que Jesus vai te dar, e você não ter, do que você ter a oportunidade de Jesus. E aí você não está pronto, você está dormindo em casa. Jesus está falando: cadê a rede? Tinha que estar lavada já, Pedro. O Senhor está falando: não dá mais para perder tempo, crente. Você tem que fazer um voto com Deus: eu vou lavar minhas redes esse ano, eu vou ter que estar pronto. Vai que Jesus me chama, eu tenho que ter bala na agulha, eu tenho que ter profecia, eu tenho que ter louvor ensaiado, eu tenho que ter o esboço pronto, eu tenho que estar pronto para aquilo que Jesus vai fazer na minha vida. Deus só chama crente pronto. Quem é que está pronto? Quem é que está se aprontando? Deus só chama quem está com lamparina acesa. Deus só chama quem é que tem óleo sobrando. Deus só chama quem é que está pronto. Se Pedro estivesse dormindo, ele tinha perdido o milagre. Mas como ele estava pronto. Tá aqui, tá pronto. Tá aqui, tá pronto. Se está na tarde da bênção, está pronto. Se está aqui, está pronto. Aí Jesus leva ele para o mar alto, águas profundas. Quem pesca acredita que o modo mais fácil de pegar peixe é nas beiradas. Porque ali você encosta seu banquinho, você põe a sua água gelada, você estica a rede, finca, quando puxar, já era. Está fácil. Mas o Senhor fala: Pedro, a minha pesca é diferente. A minha pesca não é da forma que você pesca. Temos algumas coisas, eu vou te levar para a profundidade. Eu vou te levar para águas profundas. O texto está dizendo isso, não sou eu não. Aí Deus rompe a superficialidade. Ele fala: isso é a diferença entre os ímpios e os
injustos e os justos. Lembra de Salmo capítulo 1? Ele falou assim, ó: o justo é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, está pronto, cujas folhas não caem, porque tem constância, tudo que faz se prospera. Mas o ímpio, como que é? Ele é acomodado, ele é preguiçoso, ele não sabe vir assim. Ele fala: primeiro dia do ano, a primeira semana do ano eu devia estar na praia. Isso é o ímpio. Eles são como moinha que o vento espalha. Por isso que o ímpio não subsiste, por isso que o ímpio não tem profundidade, ele não vai participar da congregação de justos. O Senhor está falando: o vento passa, o ímpio casa na areia, o crente casa na rocha. Por isso que o Senhor está querendo te levar para a profundidade, irmão. Você tem que ter alicerce, você tem que buscar mais fundo. Na profundidade, deixa eu passar um mistério para você: peixe é muito mais raro, mas também são bem maiores, está compreendendo? É bem mais difícil porque eles são mais pesados. Quem vê pesca em alta mar sabe, é muito mais pesado, mas a recompensa e o valor deles são muito maior. O que o Senhor está falando para você, na profundidade você não consegue ver, porque abaixo de 2 metros, 2 ou 3 metros da água do mar, a luz do sol não entra mais. Você não vê peixe, você não vê cardume, você não vê nada. Você só joga a rede e espera a bonança vir. O Senhor está falando: é hora de você viver por fé, não por vista. Queira ter visão espiritual, queira contemplar aquilo que ninguém está vendo. O Senhor nos incomoda hoje. Sai da beiradinha, sai do riacho, sai do comodismo, vem para o fundo. É Moisés. Deus me faz lembrar, Moisés queria ter visão espiritual. Ele já tinha visto o mar se abrir, ele já tinha visto a água sair da rocha, mas ele falou: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero um pouquinho mais profundo. Eu te rogo, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus falou: o servo quer mais. E todo aquele crente que pede para ver a glória de Deus, Deus mostra. Todo aquele crente que pede para ter uma vida mais profunda com Deus, Deus mostra. Todo crente que pede para ser mais usado, Deus faz. É só você pedir. Aí Moisés pede para Deus, Deus fala: tá bom, mas não é do seu jeito, é do meu. Vai na fenda da rocha, eu vou tapar os seus olhos, eu vou passar, e quando eu passar diante de você, você vai me contemplar pelas costas. Olha o que o Senhor está falando. Deus não deixou Moisés ver a face. Deus mandou Moisés ficar na fenda, preparado, pronto, para poder ver a glória. E aí ele contempla só as costas de Jesus. E tem mistério nisso. Jesus está querendo te guiar, Jesus está querendo salvar a sua família, Jesus está querendo salvar o teu ministério, mas você precisa contemplar as costas dele. Como que as costas dele? É pela fé. Ele vai tapar os seus olhos, você não vai ver mais nada. Ele vai te pôr na fenda da rocha, do jeitinho que ele quer. Vai ter que caber lá, vai ter que caber, vai ter que cortar isso, Jesus vai ter que cortar aquilo. Por que que o ministério pede para cortar tanta coisa? Porque tem que caber na fenda. Se não couber na fenda, não tem como ver a glória. Acho que vai ver a glória no oásis, não é no oásis não, é na fenda. Acho que vai ver a glória com o pezinho na areia, não é no pezinho na areia não, é na fenda. Aí o Senhor fala: agora começa a ver as minhas costas. Por que eu quero ver as costas de Jesus? É muito simples, porque quem vê as costas, vê aonde ele pisa, e nas suas pisaduras ele vai seguindo, e onde Jesus pisa, ele pisa também, e onde Jesus vai, ele vai também. Queira ver as costas de Jesus e siga ele. Por isso que Jesus fala para Pedro: vem após mim, siga as minhas costas. Não é você na frente, sou eu na frente, Pedro. Eu na frente, você atrás. Eu na frente, você atrás. Onde eu falar para você levantar a mão, você levanta. Onde eu falar para você curar, você cura. Se eu falar deixar você entrar na casa de Jairo, você entra. Se eu não deixar, você não entra. O Senhor está falando: tem pessoas que precisam entrar no nível profundo e serem guiados pelo Espírito Santo de Deus hoje. Eu vou tomar um gole d'água, você glorifica a Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que quer seguir os passos dele? Chega de você andar. Você já andou 2023 inteiro nas suas maneiras, do seu jeito, na sua experiência, não pescou nada. Quer seguir a Jesus? Agora vai diante dos passos dele. Como ele se vestiu, você se veste. Como ele andava, você anda. Como ele falava, você fala. Como ele pregava, você prega. E aí a vida seguindo após Jesus, ele falou: quem quiser, vem após mim. Quem quiser, o convite é aberto. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí siga-me. Olha que interessante. Jesus podia muito bem ter chamado Pedro quando ele estava no pior. Qual que era o pior de Pedro? Lá, chorando, misturando as lágrimas junto com as águas, lavando as redes. Pescou a noite inteira,
Jesus podia ter chegado e falado assim: olha, imagino eu, conjecturo eu, olha, aqui você não tem nada, essa profissão não é para você, larga, segue após mim, eu te recompenso mais, te dou um salário melhor, você vai seguir após mim riquezas, honra, glória. Podia ter chamado no pior, mas não, Deus multiplicou os peixes, encheu o barco dele. E quando Pedro estava com o maior lucro que ele já tinha visto na terra, ele nunca tinha visto lucro tão grande, Jesus falou: agora você deixa tudo e segue-me. Está sentindo? O Senhor falou no nosso coração. No auge, quando ele podia desfrutar dos lucros dele, quando ele estava com 2 barcos cheios, abarrotados de peixe, Jesus chama ele, porque dificilmente Deus vai chamar alguém que não precisa renunciar a nada. Deus só chama quem está pronto, Deus só chama quem está preparado, mas também Deus chama quem consegue deixar tudo para poder seguir a Jesus. Jesus falou: deixa barco, deixa pai, deixa tudo aí para trás, deixa os peixes, o pessoal que se vire, você segue após mim. Aí tem um mistério, parece que a vida de Pedro agora se entrou no impasse, mas é isso que muito crente não entende. Com isso eu estou encerrando já a mensagem, disse que ia ser breve. Olha lá, se a gente fosse ver aquele cenário, fosse feito um filme daquele cenário da pesca maravilhosa, dessa pesca de Lucas 5, ou se um pintor pintasse em 3 telas diferentes aquilo que aconteceu, você ia ver a seguinte situação. Olha bem, medita comigo. Olha o que o Senhor está ministrando. No primeiro quadro você ia ver muito simples, uma multidão querendo quase engolir Jesus, tomando tudo que é dele, Jesus precisando de um barco, e um Pedro, ou uns 4 discípulos lá, lavando as redes, chorando, a tristeza estava lá, eles não tinham peixe e não tinham Jesus. Mas aí na segunda tela você já vê o milagre acontecendo, como ele estava pronto, como ele se dedicou a Jesus, como ele foi útil. Jesus foi e realizou o maior milagre na vida dele. Agora você já ia ver na segunda tela um barco cheio de peixes, e os discípulos muito felizes por estarem ali. Só que o mistério está depois, porque na terceira tela a única coisa que você ia ver era o seguinte: um barco no fundo, lotado de peixes, eles seguindo a Jesus. Mas espera aí, acompanha comigo o raciocínio. Antes eles estavam sem peixes e estavam tristes, depois eles ficaram com peixes e aí ficaram felizes, e agora eles estavam indo com Jesus sem peixes, mas também estavam felizes. Como que se dá isso? Olha o mistério da Bíblia. O Senhor está falando, a felicidade dele é diferente para a sua vida. Você buscou tantos anos de felicidade, mas você não entendeu que a felicidade não está se o seu barco está cheio ou está vazio. Pegou agora? A felicidade não está se você está lavando as redes, ou se você está colhendo os peixes, puxando as redes, estão quase rasgando. A felicidade não está nisso, a felicidade está quando você se encontra com Jesus. Quando você se encontra com Jesus, quando você segue os passos dele, não importa se você tem peixe, se você não tem peixe, se seu barco está bom, se seu barco está ruim, se a sua família está feliz, se não está feliz, o que não importa o que esteja acontecendo, se você estiver com Jesus, você vai ser mais do que feliz. Fica de pé, igreja. Deus manda ministrar, minha esposa se prepara. Deus manda ministrar sobre Mateus, capítulo de número 5. O que nós vemos lá? A expressão bem-aventurados, ou mais do que feliz. Olha o que o Senhor está falando. Quando a gente vai trazer do literal, vai dizer dacárias, ou é gente feliz, mais do que feliz. Só que olha como a felicidade de Cristo é diferente da felicidade humana. Sabe o que Cristo fala para aquele povo? E eu vou transliterar e você vai entender. Ele fala assim, ó: mais do que feliz são os pobres de espírito. Você já leu essa passagem? Mais do que feliz são os que choram. Ué, como assim? Mais do que feliz, bem-aventurados são os que choram. Mais do que feliz são os mansos. Não, os mansos não são mais que felizes, não. Eles fazem de gato e sapato. Manso não tem liberdade, não tem autoridade, não. Jesus é diferente. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Mais do que feliz é quem é misericordioso. Mais do que feliz é quem é limpo de coração e pacificador. Mais do que feliz é quem sofre perseguição. Você está me dizendo, Diácono Samuel, que quem sofre perseguição é feliz? Ah, se você estiver com Cristo, você é feliz. Pergunta para essas missionárias, pergunta para esses pastores, se a perseguição abalou o ministério, não abalou. Se a perseguição deixou eles de pregar, de revelar, não abalou. Se a tristeza falou, vocês vão ser injuriados, vão mentir contra você, vão falar mal de você, mas se exultem, fiquem felizes, porque grande é o vosso galardão. Para quem é pobre de espírito, você é do reino de Deus. Para quem chora, é consolado. Para quem é manso, é da terra. Para quem tem fome e sede de justiça,
vai ser farto para quem é misericordioso, alcança a misericórdia. Quem é limpo de coração vê Deus. Quem é pacificador é chamado filho de Deus. Quem sofre perseguição é possuidor do reino dos céus. E o Senhor está falando: alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o seu galardão. Porque os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Entendeu qual é a felicidade que você vai buscar esse ano? Entendeu qual é a felicidade que você vai buscar, o que você vai pedir para Deus? Não é peixe, irmão, tá nada a ver com peixe. A palavra não tem nada a ver com peixe. A pesca foi feita e ficou lá, os peixes estão no barco. A palavra tem a ver com você seguir a Jesus, estar pronto para Ele, e ser bem-aventurado, ser verdadeiramente feliz. Feche os seus olhos agora, eu vou 1 minuto orar por você. O Senhor está ministrando, eu quero profetizar. Chega da sua vida de tristeza, chega dessa vida de solidão, chega dessa vida de amargura. O Senhor está falando, você põe sua felicidade na sua carteira, nas suas pessoas, você põe felicidade no governo, você põe felicidade onde você não pode controlar, mas o Senhor está falando agora: viva a minha felicidade para você. A minha felicidade, mesmo se estiver doendo, você vai estar feliz. Mesmo se você estiver abatido, você vai estar feliz. Mesmo se estiverem falando mal de você, você vai estar feliz. Porque diferente do mundo, nós não somos guiados pelas coisas da terra. Nós temos um objetivo maior, é o céu. É o céu, é o céu, é o céu. Feche seus olhos, eu estou orando. Ministre, esposa, ministre. Quem dá a última palavra ao teu respeito? Feche seus olhos, ouça. Não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da tua história, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. É Deus quem vai fazer na sua vida hoje. Você crê? Oh. O socorro virá do alto, não perca a fé, Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Você crê? A última palavra vem do seu Deus, não vem do homem, não vem da situação, não vem da circunstância, vem do Senhor que te chamou. A última palavra É só Deus que sabe o destino da sua história. A última palavra É só Deus que sabe a sua trajetória. É só Deus que sabe como você chegou aqui hoje. E é só Deus que sabe como você vai sair daqui hoje. Levante as suas mãos. Nós vamos declarar agora. Não importa o que
Deus tem todo o poder. Aplauda o nome Glória do a Senhor Deus. Jesus. Agradeço a oportunidade. Agradecemos essa oportunidade. Que Deus conceda um outro dia. Viva a felicidade do Espírito Santo, amém?